vai dar bem ruim pro Bolsonaro e para alguns bolsonaristas que estão infiltrados aí no governo Lula. A Polícia Federal, na investigação da ABIN paralela, que na verdade de paralela não tem nada, toda a ABIN foi utilizada aí como esquema pro Bolsonaro espionar não só os seus adversários, os seus oponentes, os jornalistas, influenciadores, etc., mas também até gente próxima a ele, como Arthur Lira e ministros do STF, aí, como o próprio Alexandre de Moraes e alguns outros. Pois bem, essa investigação aí sobre a ABIN está descobrindo uma coisa, e os diretores aí, os delegados da Polícia Federal e os agentes estão deixando vazar isso na imprensa, que é o seguinte: tem gente na ABIN do Lula, ou seja, indicado no governo Lula, ou que foi indicado no governo Bolsonaro e foi mantido no governo Lula, que também está participando desse esquema do Bolsonaro. Inclusive, olha só, a coisa mais grave ainda, eles estão usando aí a estrutura da ABIN no governo Lula para tentar salvar os bolsonaristas dos crimes que cometeram. A coisa tá feia, viu? Uma coisa que eu não entendo no Lula é por que ele mantém esse pessoal bolsominion em cargos aí estratégicos, em cargos de confiança. Porque, ó, no começo do governo Lula, ele colocou um general no GSI. Aí depois se descobriu que o general, ele no dia 8 de janeiro, ele estava ali, ele era uma pessoa só contra vários manifestantes, mas ele estava ali quase confraternizando ali com os terroristas bolsonaristas. Ele falou, pô, estranho, né? O general caiu. Aí o Lula colocou no GSI interinamente o Ricardo Capelli. Aí o Capelli, ele foi lá e fez o que ele faz de melhor, que é fazer uma limpa. Ele fez uma limpa no GSI, mas mesmo assim ficaram vários. Para quem não sabe, o GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, é o ministério onde está a ABIN ali lotada. Aí ele fez ali uma limpa no GSI, olha, isso eu tô falando de maio de 2023, foram demitidos mais de 40 militares bolsonaristas, gente bolsonarista mesmo, gente que nas redes sociais fazia campanha pro Bolsonaro, gente que apoiou a tentativa de golpe de Estado. Aí eu fico, peraí, por que em maio de 2023 ainda tinham 46 militares golpistas num ministério? Pô, é uma lerdeza muito grande, mas pô, peraí. Lula assumiu em 1º de janeiro, era para esse pessoal estar demitido no dia 2. No dia 1 à noite, já tive, primeira coisa que eu vou fazer, assinar aqui, ó, demissão de todo mundo. Aí depois eu vejo quem é quem. Primeiro demite todo mundo, depois vê quem é quem. Por quê? Porque quando você tá num lugar em que 90% das maçãs são podres, você vai primeiro dar uma mordida em cada maçã para depois ver qual tá boa, você vai primeiro separar tudo e aí depois separar ali quais são as que não estão podres no cesto. Primeiro separa tudo, vai dar uma mordida em cada. O governo Lula não, ficou 6 meses quase ali fazendo isso. Pois bem, aí o Lula colocou como presidente da ABIN o senhor Correia. O Correia, ele foi chefe, diretor-geral da Polícia Federal no 2º mandato do Lula. Foi no 2º mandato do Lula que a Polícia Federal, junto com o Procurador-Geral da República indicado pelo Lula, começaram a perseguir um monte de petista no tal do caso Mensalão, que depois, no Supremo Tribunal Federal, foi provado, tem inúmeros vídeos, isso está aí na história do Brasil, que não existiu a tal da compra de votos, que era o que a Globo falava, o tal do maior esquema de corrupção da história. Tinha um esquema de caixa 2 com dinheiro da Visa, cartão de crédito. VisaNet, no caso, que era a empresa da Visa hoje é tudo junto, mas no caso era para compras online. Eles pegavam e a Visa patrocinava eventos dos Correios, o Lula, em negociação com o Centrão, tinha ali entregue os Correios para o PTB, que era do partido do Roberto Jefferson, algumas diretorias, né? E aí esses diretores dos Correios, um foi gravado ali pedindo propina para uma coisa que não tinha nada a ver com esses eventos, e aí descobriram isso aí tudo. Mas aí vê, um evento que não tinha nem dinheiro público envolvido, se tornou para a imprensa o maior escândalo de corrupção da história, com a Polícia Federal do Lula, no governo Lula, indo para cima ali, e aí prenderam um monte, sem provas. Eu jamais vou esquecer quando a Rosa Weber, menos de um ano depois dela ser indicada pela Dilma, a Rosa Weber tinha como chefe, juiz assistente dela, chefe, o Sérgio Moro, ele era o juiz assistente da Rosa Weber, e ela diz, com essas palavras, pode dar um Google no que eu vou falar agora, ela diz, não tenho provas contra o senhor Dirceu, mas o condeno porque a literatura jurídica assim me permite. Dá um Google nessas palavras que eu falei, você vai ver o vídeo dela falando. Pois bem, ou seja, eu não tenho prova, mas condeno porque eu posso. A literatura jurídica diz que eu sou a juíza, ele é o réu, então eu condeno sem provas mesmo. Você vê. Que coisa, né?
Com a Polícia Federal aí já era a Dilma, mas com todas as pessoas indo para cima aí dos petistas. Já no governo Dilma não tinha mais a investigação, porque já estava começando, já era o processo, né? E o processo vem depois da investigação. Aí agora o que acontece? A Polícia Federal começou a investigar o caso da ABIN, do Ramagem e do Carlos Bolsonaro e do Jair Bolsonaro, e aí a ABIN do Lula começou a fazer uma investigação interna. E aí a corregedora da ABIN, para quem não sabe, corregedora é quem é responsável por fazer as investigações internas dentro ali, se algum servidor da ABIN ou alguém em cargo indicado cometeu algum crime, cometeu alguma coisa ilegal ou algum erro, eles é quem investigam ali uns aos outros. E aí sabe o que ela fez? Ela fez uma investigação sobre aquele sistema First Mile, que é o sistema israelense utilizado aí pela família Bolsonaro para espionar. Esse é um dos sistemas, eles utilizaram vários, só que o First Mile... esses sistemas israelenses aí, eu não sei não, hein? Ele era o único que deixava muito vestígio. Deixou uma lista de números de telefone. Os outros, eles usavam vírus de celular, vírus de computador, invadiam celulares, computadores, drones, etc, etc. Não deixavam vestígios como deixou o First Mile. Ele podia não deixar vestígio no celular da pessoa investigada, porque ele utilizava as antenas de celular, ele invadia. Esse aplicativo, ele invadia, software, né? Ele invadia o sistema da Claro, da Vivo, da TIM e da Oi. Você vê como os sistemas são extremamente inseguros no Brasil. E também de outras operadoras no mundo inteiro. E aí eles conseguiam saber a localização exata de um celular. Pois bem, o que acontece? Quando teve uma investigação interna na ABIN, a corregedora nem sequer tomou o depoimento de ninguém. Não. Indicada no governo Lula. Poderia ser demitida no dia 1 de janeiro de 2023. Não tomou o depoimento nem do Ramagem, nem do Carlos Bolsonaro, nem dos outros envolvidos. Aí a Polícia Federal pediu e o Alexandre de Moraes, no ano passado, afastou alguns e prendeu outros. Chegou a afastou o número 2 e o número 3 da ABIN do governo Lula já, porque eles estavam obstruindo as investigações, ou seja, eles estavam usando o cargo deles de diretores da ABIN para obstruir investigações da Polícia Federal, porque a investigação da ABIN foi uma vergonha completa. Da ABIN já no governo Lula, lembre-se disso, 2023, tá? Maio de 2023 começou essa investigação. Foi uma vergonha completa. Mas a Polícia Federal começou a investigar e falou, pô, peraí, estão aí atrapalhando a investigação da Polícia Federal, estão apagando provas lá de dentro. Olha só que desgraça. Eu fico, como assim? O Lula não mudou o diretor da ABIN até agora, tá? Continua lá o diretor da ABIN, que era o mesmo diretor da Polícia Federal, quando a Polícia Federal ia sem provas aí pra cima do Genuíno, do Dirceu e de vários outros petistas aí, que hoje tem uma rejeição grande até na esquerda, porque foram anos aí de mentiras contra eles. Veja só como são as coisas. E aí o que acontece? Ele tá mantido. Ele trocou agora a corregedora, colocou um corregedor que parece que agora vai pra cima. Por que ele trocou o corregedor? Porque tem uma pressão enorme contra ele, porque agora a Polícia Federal já está vazando em diferentes veículos de imprensa, vazou no Globo, no Metrópolis, o diretor-geral da Polícia Federal deu uma entrevista em que ele deixou isso no ar, ele não está citando, porque tem uma coisa entre servidores públicos que é o seguinte, os servidores da ABIN acreditam que, dizem, né, também para a imprensa, que, a Polícia Federal está querendo tirar a gente para colocar a gente que é policial federal nos cargos da cúpula da ABIN, que são os cargos com mais dinheiro, com mais verba, com melhores salários, cargos de chefia. Então eles estão tentando aí minar quem é servidor concursado da ABIN, para colocar policiais federais. E essa é a desculpa deles, tá? Eles não dizem, não tem nada errado, só dizem que a Polícia Federal está fazendo isso. Então se ele fala publicamente, vai dar aí trela para esse pessoal que fala isso. Mas ele deixou aí nas entrelinhas que, o seguinte, atualmente na ABIN tem gente que está atrapalhando a investigação, e que agora a investigação desse caso aí da ABIN paralela, eles já descobriram aí todos os crimes aí do Ramagem, do Carlos Bolsonaro, dessa quadrilha toda. Já descobriram tudo. Agora o que eles vão fazer é o seguinte, é ver quem atualmente está de traidor no governo Lula, utilizando o cargo que tem, cargos que podem ser demitidos a qualquer momento, para atrapalhar investigações. Quem fez isso no passado e quem continua fazendo. Olha, é grave. É grave. Aí eu fico pensando, por que o Lula já não faz um pente fino nisso aí? É daquelas que ninguém entende. Então tem gente aí na ABIN sendo investigada nesse exato momento por estar ajudando o Ramagem, Carlos Bolsonaro e esses outros bandidos aí bolsonaristas que espionavam adversários e que, segundo aí a Polícia Federal e segundo aí a última decisão do Alexandre de Moraes,
essa espionagem foi utilizada também para ajudar o Bolsonaro na tentativa dele de golpe de Estado. Ou seja, o pessoal que tentou dar golpe, um golpe que a gente sabe, já tinha, as mensagens mostram, o Bolsonaro tinha um plano, caso ele ganhasse a eleição, que era o mesmo plano caso ele desse o golpe, de uma semana depois pegar qualquer delegado da Polícia Federal e mandar prender o Lula. Por qualquer coisa. Inventar alguma coisa e mandar prender o Lula. Ou seja, o Lula ia ser preso. E aí provavelmente para sempre. Tinham planos de matar o Alexandre de Moraes. Matar o Alexandre de Moraes. Eles iam dar um golpe de Estado que o próprio Lula não ia assumir. E aí o Lula vai lá e deixa um pessoal que estava ajudando nisso. E um pessoal que está ajudando a atrapalhar as investigações. Eu fico pasmo com uma coisa dessa. Pasmo mesmo. É gravíssimo. Aí o que acontece? Agora, a Polícia Federal já falou aí, né, na imprensa que vão pegar esse pessoal aí e esses devem ser os próximos passos. Segundo aí o diretor-geral da Polícia Federal, a investigação mais grave que ele tem, que ele tem aí, né, que a Polícia Federal tem nas suas mãos, é essa da ABIN. É mais grave que a de golpe de Estado. Eu falo, olha, 1.500 terroristas quebraram a sede dos três poderes, destruíram tudo. Tinha um plano ali para que o Lula fizesse a GLO ali, que era a garantia de lei e ordem, e acionasse o exército. O exército não ia sair do poder, o exército ia dar o poder para o Bolsonaro. Era um plano de golpe. Tinha general colocando o dedo na cara do Flávio Dino e do Capelli, dizendo, olha, a minha tropa é maior que a sua, para proteger ali os terroristas no dia 8 de janeiro à noite, para o diretor-geral da Polícia Federal falar que, olha, o caso ABIN é mais grave que isso, é porque a coisa tá muito feia, mas muito feia mesmo. Aí vem a coisa mais grave. O atual chefe da ABIN se encontrou a portas fechadas com o Ramagem, em julho do ano passado, 2 meses depois de começar a investigação. Peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta. Falou!